sessão de estudo aqui. Hoje eu quero estudar RabbitMQ, e aí eu vou estudando e vou falando aqui, para mostrar mais ou menos como eu estudo. Hoje a ideia, como eu disse, é estudar RabbitMQ. Eu pedi pro Claudio fazer um PDFzinho aqui separando os tópicos, né? Então vai começar pelo mais básico e depois vai ter coisas mais avançadas, né? E, bom, falar um pouco o que é o RabbitMQ, né? Para quem não conhece, o RabbitMQ ele é um message broker, como se fosse um carteiro, né? Então ele entrega mensagens entre partes diferentes de um sistema, sem que elas precisem conversar diretamente entre elas, né? Então, assim que um programa pode enviar uma tarefa e continuar seu trabalho, enquanto outro programa processa quando puder. E isso deixa os sistemas mais rápidos, organizados e resistentes a falhas. Aí aqui a ideia central, aí que tem, né, um exemplo de um funcionamento simples, né, do RabbitMQ. Então, aqui, ao invés de, por exemplo, esse cara chamar o consumidor direto, ele manda para uma fila e depois o consumidor ele lê essa fila quando ele estiver livre, né? E essa aqui é a ideia e é a forma mais básica, né? Aí aqui tem alguns personagens da história, né? Que são algumas das partes desse sistema. Toda mensagem no RabbitMQ passa por alguns personagens importantes. Tem o producer, que é o produtor, né? Então vai ser quem vai criar e enviar a mensagem. Um exemplo seria o seu aplicativo, quando tem um pedido, né? Quando o pedido é feito, você consegue enviar ele para uma fila, né? Então, quem faz isso é o produtor aqui. Aí aqui tem o Exchange, né? No caso, o Exchange ele vai ser o roteador, então ele vai receber a mensagem do produtor e ele que decide para qual fila deve ir. Aí basicamente aqui tem o producer e o Exchange aqui. E depois tem a fila, né? A queue aqui, a caixa, onde as mensagens ficam guardadinhas até alguém buscar. Então, essas aqui são as filas. Tem um byte de ligação entre um exchange e uma fila, com uma regra de roteamento. E, por fim, tem aqui o consumer, né? Então, basicamente é isso aqui, o fluxo. O fluxo completo, né? Aí aqui tem os tipos do exchange. A exchange ela pode se comportar de jeitos diferentes. E na hora que ela vai decidir para onde que ela vai mandar, né? Existe alguns tipos da forma que ela vai mandar as mensagens para a fila. E aí isso é configurado, né? Então tem o tipo direto, que ela entrega para a fila cuja hotkeys for exatamente igual a da mensagem. Tem o fanout, ignora a hotkeys e entrega para todas as filas. Então esse aqui você vai configurar ali para onde vai, né? Para uma queue. E esse aqui ele vai ignorar e vai mandar para todas, né? Igual tá aqui. O exemplo. Tem o top, que entrega com base em um padrão de hotkey usando os coringas aqui. E tem o headers, usa os cabeçalhos metadados da mensagem em vez da hotkey. Então tem o direto, que vai mandar para uma fila só. Tem esse aqui que ele manda para todas as filas. Tem esse aqui que daí você consegue configurar, né? E tem uma outra forma de enviar sem ser pela queue, né? Aí aqui tá o fanout em ação, uma mensagem,
várias filas recebendo a mesma cópia, como coelhinho espalhando a novidade para todos os amigos da toca. Ficou muito bom isso aqui que o, o Claude fez. Ele colocou um trocadilho aqui do nada. Aí aqui ele mandando para todas, né? E aqui dicas fofas para começar bem. Antes de partir para o próximo nível, separei dicas simples para você usar o RabbitMQ com carinho. Aí aqui confirma o recebimento. Só remova a mensagem da fila depois que o consumidor confirmar que processou com sucesso. Use filas duráveis para mensagens importantes, assim elas sobrevivem ao reinicio do servidor. Defina um limite. Evite sobrecarregar um consumidor com mensagens de mais de uma fila. Trate mensagens que falham. Fila de segunda chance. Monitore suas filas crescem sem parar, são um sinal de que algo precisa de atenção. Pronto, agora você já tem um básico do RabbitMQ. Então, essa aqui é a primeira parte, né? Mais uma introduçãozinha. E eu tava dando uma olhada no código, né? Então, basicamente, aqui na doc, então basicamente aqui na doc, ele tem um exemplo aqui usando Node, né? E aqui ele usa o por string, né? Aí aqui ele vai criar 2 arquivos. Eu até abri aqui no GitHub. Então, basicamente, ele cria esses 2 arquivos aqui. Tem o send, que vai ser o produtor da mensagem, né? Então, aqui ele coloca o nome da string. Aí ele cria aqui a conexão. E aqui ele vai criar uma string, né? E aqui ele vai publicar, né? Ele vai publicar aqui aquela string que ele for passar. Então, ele publica aqui o nome e depois ele faz o send, né? Ele envia aqui e depois ele fecha a conexão. Basicamente é isso. E aqui aqui é onde vai ser o consumer, né, dessa aplicação aqui. Então, basicamente, ela que também vai criar uma conexão, ela também vai ter o mesmo nome. Aqui, ó, Hello Node Stream, aqui Hello Node Stream também. Basicamente, ela tem a mesma parte aqui. Aqui ela tá criando também uma string. E aqui ela vai declarar o consumidor, né? Então, aqui ela declara o consumidor. E aí, aqui dentro, que ele pega o conteúdo da mensagem. E aqui, o que ele tá fazendo com esse conteúdo? Ele tá só logando. Ele tá apenas logando aqui no console, né? E aqui ele fez aqui uma forma de ficar ouvindo, né? Então, ele colocou aqui uma promise só para o Node ficar de pé aqui. E basicamente é isso. Aí tem alguns detalhezinhos que eu tava dando uma olhada, que é a questão desse offset aqui. Aqui é first. Eu vi que tem o next e tem alguns outros diferentes que você pode utilizar, né? Tem um que você consegue ler todas as strings que já foram utilizadas, porque como é uma string, né? Você consegue ler aqui o que foi utilizado e tal. E tem um que você lê só a última, né? Na verdade, eu acho que o next você vai ler a próxima. Então, na primeira vez que subir a aplicação, não vai ler nada. E o last é quando você lê a última, né? Daí, basicamente, eu tava dando uma entendida nessa parte, né? Aí eu só joguei aqui. O que tá lá, eu só peguei e colei aqui pra entender parte a parte, né? Daí aqui, como eu falei, ele só cria a conexão. Aqui ele tá definindo algumas coisas da string, né? O máximo que a string vai enviar e tal. Aqui ele declara, e daí aqui ele faz o send, né? E aqui eu tava testando alguns envios, né?
E depois ele fecha a conexão exatamente como tava lá. E aqui ele vai fazer a mesma paradinha. E aqui ele vai declarar. Mas aqui eu tava testando pra pegar o último, né? Tem como você pegar o último. Só tem que fazer uma paradinha aqui de query. Tem que declarar o consumer reference aqui pra ele conseguir pegar a última. Ele conseguir continuar da última, né? E aí ele pega a última. Enfim, eu tava fazendo alguns testes aqui. E basicamente assim é por string, né? Basicamente é assim por string. Aí só testando aqui, tu faz aqui roda no npm run send. Aí a gente roda esse aqui. E aí ele chega aqui, ó, tá vendo? Agora que eu subi, se eu mandar mais sends aqui, então eu vou mandar aqui, deixar do lado aqui, ó. Então eu vou mandando aqui, ele vai chegando ali, tá vendo? Ali string, né, no caso. E aí se a gente entrar lá no... Aqui a gente vê a quantidade de strings que já chegaram aqui. Aqui vê o consumer, né? Então tem toda uma paradinha aqui, ó. Que é bem interessante. E agora eu vou ver, eu vou dar uma olhada na questão das filas, que eu tava vendo mais essa parte de string. Vamos fazer assim, vou falar pro chat aqui. Chat, cria novos arquivos de send e só que vamos ver primeiro pelo send aqui. Deixa eu ver. Aqui ele publica. Gente, para publicar as mensagens. Aqui uma função chamada main, nome da fila. Abre a conexão com o broker. Aqui mesma paradinha, né? De abrir a conexão. Canais são a via usada para enviar comandos. Aí ele abriu um channel aqui. Cria fila caso ela ainda não exista. Faz a fila sobreviver a um restart do broker. Envia uma única mensagem de teste. O conteúdo precisa ser um buffer. Persiste e marca a mensagem para ser gravado em disco. Bem de boa. Aqui ele pega o nome também, mesma coisa. Aqui, mesma coisa. Canais são a via usada para enviar o comando. Aqui. Evita que o broker impile várias mensagens no consumidor antes de serem confirmadas. Processa uma cada vez e que ajuda a distribuir a carga entre múltiplos processos. Aqui, ó, a parte que tá falando lá no PDF, né? Que aqui ele confirma que chegou mesmo.
Então aqui ele vai consumir a fila. Logou, consumiu. Então devolve que consumiu. Entendi. Interessante. Tá, vamos testar. Qual o comando que ele pôs? Node não, npm run sing que enviou. Eu vou colocar no npm run e aqui ele processando. Agora vamos dar uma olhadinha lá no RabbitMQ aqui. Aí tá aqui, ó. E aqui fica o tipo Classic e aqui Extreme. Entendi. E aqui Extreme. Interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo nesse send. Então aqui ele faz o create channel. Aí aqui não, bem legal. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. No próximo eu vou trazer mais coisas do RabbitMQ. Vou estudar com mais profundidade aqui algumas partes, né? Principalmente desses tipos aqui. E vou trazer outras coisas que eu coloquei aqui do PDF, que der um nível mais avançado também. Acho que vai ser bem interessante aqui. E é isso, pessoal. Se você curtiu, deixa o like e se inscreva aí. Até a próxima.